Boa noite a todos, que a paz nos envolva. O Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota inicia suas lives no Facebook e no Instagram da nossa exposição doutrinária. Estamos cumprindo todos os protocolos do governo do Estado com relação ao coronavírus, com uma equipe bem resumida, sem a presença do público. Então, vamos iniciar, nesse momento, fazendo a nossa oração, pedindo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, a Jesus, o Divino Mestre, Allan Kardec, os Espíritos Protetores, que nos auxiliem nesta noite, para que possamos aí compreender tudo aquilo que o nosso companheiro e colega de doutrina espírita vem nos falar, e assim nós dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E nesta noite, para a exposição doutrinária, nós temos o nosso companheiro de ideal espírita, Antônio Patrício Marques, que é do Centro Espírita Amor e Fraternidade de Cachoeirinha. Vamos vibrar positivamente para que ele consiga nos transmitir aquilo que ele preparou, que são os 4 gigantes da alma. Senhor Antônio, por favor. Queridos ouvintes de Ideal Espírita, o meu cordial boa noite. E que Deus me ilumine para que eu possa transmitir a todos uma bela mensagem sobre os 4 gigantes da alma. A reencarnação, o esquecimento do passado, a dor e o destino. Porque todos nós somos construtores do nosso próprio destino. Alguns anos atrás, o grande escritor José de Alencar recebeu uma visita de um grande amigo que queria que ele redigisse um cartaz, um anúncio da venda da sua propriedade. E o escritor José de Alencar, conhecedor da sua propriedade, assim o descreveu: vende-se uma bela propriedade com seus campos verdejantes e suas belas paisagens de águas cristalinas, onde todas as manhãs se acordará com os cantar dos pássaros e nas belas tardes ensolaradas você presenciará o mais lindo pôr do sol. E exemplificou muitas qualidades. Passado algum tempo, se reencontraram novamente e o escritor perguntou se ele tinha vendido seu sítio, a sua propriedade, e ele respondeu que não, porque não queria vender mais, porque ele não tinha notado as qualidades que a propriedade dele possuía, que não venderia mais. E assim, na nossa vida, na nossa existência, às vezes nós não olhamos as qualidades que possui o nosso irmão. E isso acontecerá, essa mudança em nós, conforme esse anúncio, ou às vezes num olhar, num aperto de mão, ou num abraço, ou então numa bela história narrada pelo grande espírita Divaldo de Franco, ou então pelo grande escritor Francisco Ferraz, da Federação Espírita do Paraná. E ouçam a história e cresçam com a história, porque todos nós somos construtores da nossa própria história,
do nosso próprio destino. Kathleen era uma menina muito linda e muito bela. Com seus 7 anos de idade, era um anjo que Deus enviou na terra. Com seus olhos azuis, igual 2 abóbadas celestes, com seus cabelos pretos, igual às asas da graúna, conforme dizia o dramaturgo e escritor José de Alencar, ela era totalmente feliz naquela comunidade, na escola, naquela comunidade com um nome estranho no interior da França, Arnhem. Seus pais eram alfaiate e sua mãe dos afazeres domésticos. Ela vivia totalmente feliz. Parece que a barca da felicidade tinha ancorado na sua vida, no seu coração. Mas quando ela completou 9 anos, seu pai cai enfermo numa cama e meses depois desencarnou, partindo para a pátria espiritual. E a partir daquele momento ela começa a sentir grande saudade pela perda do ente querido que partiu aqui no fundo do seu coração e deixou muita saudade. Mas meses depois começaram a sentir grandes necessidades materiais, porque não tendo o provento do alimento, porque era o pai que dava o sustento, sua mãe teve que sair pela vizinhança a trabalhar como empregada doméstica para trazer o alimento tanto para ela como para a sua filha. Mas quando ela completou 11 anos, sua mãe caiu enferma numa cama. Diagnóstico, um reumatismo agudo, muito forte, que atrofiava todas as juntas do seu corpo. E ela teve que sair pela cidade, pelos lugarejos, a esmolar, a pedir esmola para trazer o sustento para a sua própria mãe e para ela. Mas quando sua mãe melhorava, voltava a trabalhar. Eram momentos difíceis. Quando ela completou 12 anos, sua mãe se consorciou com um homem que era funcionário do maior fazendeiro de fazenda daquela região. E foram morar numa casa cedida pelo fazendeiro. Achou Kathleen que os problemas estariam todos resolvidos. Eles foram apenas abrandados. Porque esse seu padrasto, ele era adepto a orgias, às bebedeiras, e chegava altas horas da madrugada, ofendendo tanto ela como a sua mãe, com palavras terríveis. Era uma diferença muito grande da vida que ela convivia com os pais. Quando Kathleen completou 14 anos, apavorada, sua mãe levantava de madrugada porque ela tinha sonhos que eram verdadeiros pesadelos. Sua mãe vinha e socorria e ela contava que ela via pessoas vindo em sua direção, todas ensanguentadas. Um vizinho aconselhou que procurasse a igreja, o pároco da localidade, e assim eles o fizeram. E o padre aconselhou para que eles frequentassem a igreja. Mas parece que ao momento que eles começaram a frequentar a igreja, os sonhos horríveis se multiplicaram, porque além deles virem ensanguentados em sua direção, pedindo socorro, eles vinham, ora sem braços, ora sem pernas. Era verdadeiramente um sonho.
de pavor. Quando Kathleen completou 16 anos, e passeando pelas belezas de campos de cevada, ela viu um cavalheiro. E o cavalheiro também a viu e endereçou a montaria em sua direção, e ele fez a corte. Era Louis, filho do fazendeiro, que estudava em Paris em internato, e nas férias vinha passar com a família. Dialogaram um pouco, ela um pouco envergonhada, se evadiu, foi embora. E ele, chegando em casa, perguntou para os seus pais quem é que era aquela moça tão linda e tão bela, que na realidade ela era linda por dentro, tanto por fora. E seus pais disseram que era enteada de um funcionário seu, que morava numa casa cedida por ele, e que eles não queriam, e que eles não faziam gosto. Mas veja o que é o destino. E dentro de pouco tempo eles ficaram enamorados, em questão de um ano estavam casados. Meses depois, a notícia da gravidez, para a alegria de toda a família. Mas, dali a pouco, quando nasce um belo menino, Jean-Luc, era a alegria dos avós maternos e paternos. Mas quando Jean-Luc completou 2 anos, o pai de Louis sofreu um acidente, desencarnaram e partiram para a pátria espiritual. E sua mãe, logo em seguida, também desencarnou. Mas ela tinha o esposo e o menino, e costumava todas as tardes passear, contemplando a beleza do rio Loire, o rio que recebe as águas do Sena e que desemboca no litoral. Ela fazia aquilo quase que diariamente, às vezes junto com o esposo, outras vezes junto com o menino. Em 1939, falava muito em guerra. A Alemanha nazista tinha invadido a Polônia, invadira a Tchecoslováquia e vários outros países, mas ali no interior da França, naquela pacata cidade, jamais passaria pela mente de todos aqueles moradores que ali um dia houvesse guerra. Quando, certo dia, que ela se recolhe para os seus aposentos junto com seu esposo, de repente, batida violenta na porta. Vieram abrir a porta, era a vizinha Amélie, que estava transmitindo um recado que o prefeito ali da localidade pediu, que a partir daquele momento ninguém saísse de casa, porque os nazistas estavam a 50 quilômetros de arma. E eles chegaram, invadiram prefeituras, tiraram os víveres e se acomodaram num bunker do outro lado do rio. Eram momentos assim terríveis, mas de repente ela começa a se preocupar porque o seu esposo começou a chegar tarde. E cada vez no outro dia chegava mais tarde ainda. Coração de mulher ficou aflito, mas ela não queria perguntar. Até que um determinado dia ela estava na varanda e quando entra na sala, vê malas. Era a mala do seu marido, Louis. E quando ele olhou, que viu a preocupação dela, ele disse: não se preocupa, mulher. Todos esses dias eu esperei que tu perguntasse o que é que eu estava fazendo. Como tu não perguntou, eu me alistei nos partisanos, vou fazer a resistência contra o nazista em Paris. E se foi naquela madrugada. Agora
ela estava somente com o menino. Mas 3 meses depois que o marido partiu, a mesma febre que tirou a vida do seu pai, deu no menino. E ele também partiu para a pátria espiritual. Ela agora estava totalmente sozinha, sem ninguém para conversar, sem ninguém para dialogar. É quando tinha tudo, mas não tinha nada. É quando essa solidão, essa dor é tão forte, é a dor da alma, aquela dor que não tem cura. E ela foi entrando em desespero, ela foi entrando numa solidão profunda. Ela parou de se alimentar e se levantava bem cedo para tentar o suicídio. Caminhava à beira do rio, mas parece que algum espírito a protegia. Ela sabia que se ela jogasse no rio, não sabendo nadar, aquela riqueza que ela tinha, nada lhe serviria. Não adiantava de nada. Até que um dia, no dia 7 de julho do ano de 1944, exatamente há 76 anos, ela se reincostou na sua cama e fez uma análise, um histórico de toda a sua vida, dos momentos felizes que viveu com seu pai, com o Luigi. Luigi estava na guerra, na resistência, poderia já ter morrido também. E ela sozinha não sentia mais a vontade de viver. Foi quando ela pensou que ela fez um projeto de vida, que a partir daquele momento ela se levantaria mais tarde. Em vez de andar pela beira do rio, ela viria pelo outro lado da rua, corria em direção do rio e se jogaria. Tinha que conseguir o seu intento. Mas sabia também que os nazistas, quando sabiam que alguém daquela redondeza, daquela cidade, estava na resistência, eles iam, levavam toda a família e executavam em praça pública. E se eles também descobrissem, também levaria ela, e tudo estava acabado. E fazendo esse projeto, adormeceu. No amanhecer do dia 8 do ano de junho de 1944, naquela madrugada, batidas na porta, levantou-se, muito assustada, olhou pela trinca e viu fardas. Não eram os nazistas. Ela abre a porta, era o capitão Rondemark, das Forças Aéreas Britânicas, que vinha ali requisitar o seu castelo para fazer um bunker, para fazer um QG, uma resistência, para dar cobertura os soldados que desceriam, 600 planadores que desceriam na sua propriedade. E Arlen foi escolhida para a Operação Britânica ali. Nesse dia, chamado o Dia D, que desceriam 200 mil soldados canadenses, americanos, ingleses e de várias outras nacionalidades, a costa da França, na Normandia francesa de Arbre à Constantin. E o exército britânico ficaria ali. Aquela pacata cidade que nunca pensavam
que ali um dia surgisse guerra, deu ali as batalhas mais violentas da Segunda Guerra Mundial, retratada em um filme pela cinematografia de Hollywood, Uma Ponte Longe Demais, que vocês podem encontrar no YouTube, no Netflix ou em algumas locadoras. E ela se tornou a enfermeira, a mãe, a médica de toda aquela organização. Aí ela viu que todos aqueles sonhos que ela tinha dos 14 aos 16 anos estava materializado. Porque os soldados que vinham do fronte, eles vinham todos ensanguentados em sua direção, ora sem braços, ora sem perna. Ela era o socorro, ela era a esperança, ela era a mãe de todos aqueles soldados aflitos, em desespero, que corriam pedindo socorro, pedindo ajuda. E nessa grande gigante da alma, nós podemos ver a dor que toda essa mulher passou e que nós, na nossa existência, passamos e poderemos ainda passar. E nós vamos encontrar uma mensagem muito linda no terceiro Pentateuco Espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, no item 7, a mensagem de um espírito amigo, que diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus enviados. A dor física, com a medicação a gente cura, mas é a dor da alma aquela que não tem cura. A dor de uma separação, a dor da ingratidão de um filho para com o pai, ou a dor da perda de um ente querido, ou a dor da perda de um filho, conforme a dor que Kathleen sentiu quando perdeu o seu filho. Porque Chico Xavier diz que nós nascemos para sepultar os nossos pais. Mas quando nós temos que sepultar um filho, a dor é muito grande, a dor é muito profunda. Não importa a idade. Mesmo que choramos, essas lágrimas, essa dor, lava a nossa alma, porque somos devedores de reencarnações passadas. E o segundo gigante da alma é a reencarnação. Desde o momento que nós passamos até o momento do nosso desencarne. E nós vamos ver todas essas respostas na pergunta 166, 166A, 166B, no Livro dos Espíritos. Mas tem uma mensagem muito linda no capítulo 4, no item 5, quando o senador judeu Nicodemos se reúne com Jesus, dizendo: eu sei que tu só pode vir de Deus pelos milagres, pelo que tu faz. E Jesus diz que nós temos que nascer de novo, que é reencarnar. E ele diz para Jesus: como eu posso, eu velho, reencarnar novamente
no ventre da minha mãe, que está velha. E Jesus diz para ele: você entende as coisas da terra, mas não entende as coisas do céu. E mostrou para ele que nós temos que reencarnar quantas vezes for necessário. E ali tem uma mensagem ali. O Espírito é que nem um vento. Ele sopra. Você sabe, você não sabe dele, de onde ele vem, nem para onde ele vai. O grande gigante da alma. Reencarnar. É a mesma coisa quando nós partimos para a pátria espiritual e, de repente, lá nós reencontramos. Eu só fiz o bem, mas a outra pessoa só fez o mal. Eu me arrependi. Tem que voltar para reparar os seus próprios erros. Reencarnação. Reencarnamos quantas vezes for necessário. E o esquecimento do passado. Esta divina providência que Deus faz para que nós se reconciliemos. Reconcilia com os teus inimigos enquanto estás a caminho, enquanto estás aqui na terra. E para que haja essa reconciliação, é necessário que todas aquelas pessoas que forem inimigos em outras vidas, nasçam dentro da mesma família. Como eu posso amar meu pai se numa vida, por problemas fúteis, ele tirou a minha própria vida? E muitas vezes nesta vida, nós sentimos vontade de esquecer alguma coisa. Às vezes com os nossos próprios familiares, algumas coisas que nós fizemos, que muitas pessoas podem nos perdoar 1000 vezes, mas aos momentos que elas vão embora, elas não voltam nunca mais. E o quarto gigante da alma é o destino. Todos nós somos formadores do nosso próprio destino. E aqui tem uma história muito linda de Edivaldo de Franco, que está no filme Vidas Partidas, na sua parte final, de um médico. É a história de um médico, o Dr. Merlin, na cidade de Los Angeles, que determinado dia foi chamado, ele estava de plantão, e foi chamado para atender um parto muito difícil. E quando ele estava atendendo esse parto, a parteira que já tinha atendido seis, nesse ela não conseguiu. E o Dr. Merlin chega lá e a mulher, tanto a criança como a mãe, estava desmaiada e ele conseguiu ali dar uma injeção para que a mulher recuperasse as forças e, com grande sucesso, ele realizou aquele parto. Mas o Dr. Merlin, ele tinha uma coisa com ele, que como médico ele tinha o direito sobre a vida e a morte. Se ele via como as pessoas estavam em estado terminal, ele era adepto da eutanásia. E quando ele está ali, com a sua caderneta, anotando para ver a altura, para ver a data que nasceu, a hora e tudo, ele veja que ele tinha, o menino tinha uma perna torta e a outra mais curta. Ele que era adepto para fazer com que as pessoas não sofressem, logo aquilo acontecer na mão dele, nascer aquela criança com aquele defeito, uma mãe muito pobre, miserável, que não ia ter condições de criar, ele ia ser gozado pelos amigos como torto, como aleijado, e vários apelidos, poderia se tornar um assassino. Pegou e disse, não vou deixar isso acontecer. Ele não vai sofrer, essa criança.
pegou uma injeção letal. Quando pega a criança para aplicá-la, ele veja uma voz. Quem és tu para fazer isso? Quem és tu que pode decidir sobre a vida ou a morte? Deixa essa criança viver. E aquela voz repetiu 3 vezes. Deixa essa criança viver. Deixa essa criança viver. E Dr. Merlin ficou apavorado, colocou aquele líquido fora, colocou na sua maleta e foi embora. Dr. Merlin casou-se e sua filha se formou médica também. Teve uma menina com o nome Esmeralda. Mas quando a menina tinha 5 anos, seus pais foram fazer uma viagem e houve um acidente, o carro pegou fogo e eles desencarnaram. E o Dr. Merlin estava ali com a sua neta, a filha da sua própria filha, que não existia mais. E para cobrir aquele desejo da menina, da procura pelos pais, e ele dizendo que os pais foram fazer uma longa viagem, ele procurou colocar nas melhores escolas dos Estados Unidos, procurar dar tudo de melhor para ela. Mas quando ela fez 6 anos, ela contraiu um vírus que não tinha cura. Ele recorreu toda a América e diagnóstico, não tem cura. Foi na Alemanha onde tinha um médico que trabalhava com esse vírus. E não tem cura também. Esse médico, então, falou que no interior de Nova York tinha um colega dele que trabalhava com esses vírus há 10 anos e estava tendo sucesso. Ele foi até Nova York e lá contratou um avião com dinheiro do seu bolso, mas quando chegou no interior de Nova York, ele olhou aquela cidade, uma cidade miserável, uma cidade de carvoeiros. Ele ficou todo apavorado. Para ter uma ideia, o barracão do médico era um barracão de madeira. Mas, já que ele estava ali, resolveu fazer a consulta. Na hora que fez a consulta, diz o médico: olha, eu já tive sucesso com animais e tenho esperança, que só não garanto nada, mas tenho esperança. E o Dr. Merlin pediu que tomassem providência. E assim já foi aplicado na tira. Quando ele sai da sala e que vem para fora, o Dr. Merlin olha para ele com uma perna mais curta, a outra com uma bota ortopédica, dizendo assim: não precisa, o senhor está reparando, né? Aí ele perguntou: isso aí é de nascença? Não, isso é uma longa história. E narra a história. Quando eu sou o 7º filho de imigrantes alemães, quando minha mãe engravidou de mim, a parteira que atendeu os 6 irmãos não conseguiu fazer com que eu nascesse. Meu pai não queria que a minha mãe tivesse eu. Queria que abortasse minha mãe, não quis. Mas veio um médico, mandaram nesse dia o melhor médico que me atendeu, salvou a vida da minha mãe e a minha. E a minha mãe ficou tão agradecida, com tanta gratidão, que resolveu colocar o meu nome, o nome desse médico. E lutou a vida inteira trabalhando para que eu hoje fosse médico, fazendo de tudo. E hoje, o senhor olha, toda a felicidade que eu sinto por ter esse defeito físico, porque todos que estão trabalhando comigo são aleijados, têm uma deficiência física. Até eu sou chamado de doutor Manco. Por isso que o meu nome, essas 3 iniciais,
T.U.M. Tadeu Yurley Miller, em nome desse grande médico. E o doutor Merlin começou a chorar. Por que você está chorando? E ele responde, é preferível ser manco do que cego. É o destino reencontrando aquela vida, aquele menino que naquela hora ele quis tirar a sua própria vida, era aquele menino que estava salvando a sua neta. E aí a gente pergunta, e o que aconteceu? Um mês depois, a menina ficou totalmente curada. E voltando lá para a outra história de Catherine, no dia 8 de junho do ano de 1944, aquela operação de 200 mil soldados era para que a guerra terminasse até o Natal. Mas a Alemanha nazista resistiu até maio de 1945. E para a surpresa de Catherine, o seu marido volta da guerra, são e salvos. Nós poderíamos aqui acrescentar mais um gigante da alma, que é a felicidade. E para encerrar, eu quero aqui ler uma linda mensagem de Alta de Souza, que era muito amigo de Castro Alves. Prossegue semeador, semeando monte acima, a plantação da fé na greva da esperança. Ara semeias a dúvida, em ti moral te avança, consagrando a servir no solo em que te arranca. Não guarde larés de transitória estima, e se a nuvem de angústia e de lágrimas te alcança, detens na própria fé, refúgio e semelhança, no grande espiral do amor que te sublime. Vara, vento, granizo, injúrias, calúnias, lamas e provas, e espalha aqui e além a paz que te renova. No tempo a recordar, só vivo e fecundo, ama, serves e constrói, onde lidas e esperas, trazes contigo a luzes dos gênios de outras eras, que promove com Cristo a redenção do mundo. E para orar por todos os nossos irmãos, nessa grande guerra química que nós estamos atravessando, que é essa guerra do coronavírus, é que tudo passará. E tem uma linda mensagem de um ourive que trabalhava para o rei Davi. E ele estava muito preocupado e muito triste. E Salomão, ainda criança, perguntou, por que você está triste? Porque o rei Davi me pediu que eu fizesse um anel de ouro e que botasse nesse anel, escrevesse uma mensagem para as horas difíceis, as horas boas e as horas difíceis. E Salomão, ainda criança, saiu com essa frase, isso também tudo passará. E na nossa vida, essa epidemia vai passar por todos os nossos momentos difíceis, como passou Catherine, como nós passamos em nossa vida, essa montanha que nós subimos, essa montanha que descemos, momentos felizes, momentos ruins, conforme nós estamos vivendo. Mas tudo isso passará. E vamos orar o Salmo 91, pedindo proteção para todos esses espíritos que partiram para a pátria espiritual,
e para todas aquelas pessoas que ainda estão nesse planeta Terra, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre a sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosas, cobrir com as tuas mãos e pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu nunca serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te acontecerá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque a Deus nós se apegamos com amor. Ele nos livrará e nos salvará de todas essas intempéries e de todas essa praga que nós estamos agora nos livrando dessa terrível doença que é o coronavírus. A todos vocês, o meu agradecimento ao Alfredo, a todos os trabalhadores dessa casa, nessa pátria online, e dizer a todos vocês, nós nascemos sem trazer nada e partimos sem levar nada. A única coisa que nós levamos é o bem que fizemos e recebemos, e nada mais. A todos vocês, o meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Que assim seja. Nós agradecemos ao seu Antônio pelas palavras que nos esclarecem, mas principalmente que tocam o nosso coração. No início, nós fizemos a nossa oração pedindo por nós. Agora, antes do encerramento, em cada casa que estiver conectada no Facebook, no Instagram, os trabalhadores desencarnados do Centro Espírita Allan Kardec estão presentes, porque nós vamos ao nosso passe coletivo. O passe coletivo tem a mesma eficácia e até mais eficaz do que o passe que é dado aqui no Centro Espírita pelos médicos, porque aquele que neste momento está sentado no seu smartphone, no seu computador, vai estar recebendo as energias de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga. Então procure se acomodar da melhor maneira possível, feche os olhos e vamos juntos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por esses momentos de esclarecimento a respeito da doutrina espírita, que nos mostra que, como disse o seu autor no final, o coronavírus vai passar e nós vamos continuar. Então, nós dizemos, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Assim, nós encerramos agradecendo a participação de todos. Que a paz esteja em cada lar e também em cada coração.